Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao Cinéfilo Costura. Meu nome é João Dias e hoje eu estou aqui para falar de um clássico do cinema que fez história, um clássico do cinema mudo, Nosferatu, de 1922, dirigido por F.W. Murnau, um filme icônico do expressionismo alemão e que é uma aula, meus amigos, de luz e sombra. Nosferatu veio como uma adaptação não autorizada, para quem não sabe, do romance do Bram Stoker, Drácula. Depois do Bram Stoker morto, o Murnau tentou adaptar a obra, a família disse que não autorizava a adaptação do Murnau para o cinema, e o Murnau fez, tá bom, então tá bom. Então não vou fazer não, vou fazer melhor. E aí ele mudou o nome do personagem de Drácula para Nosferatu, ele tirou as presas laterais para os dois dentes da frente, ele tirou toda a sedução e toda a aura, toda a tensão sexual que rondava o personagem do Drácula e colocou toda a repugnância que ele podia e colocou um personagem feio, um personagem asqueroso, assustador. A palavra mais correta para definir o Nosferatu de F.W. Murnau é assustador. Ele mudou a ambientação e trouxe da Inglaterra para a Alemanha e trouxe para a gente o Conde Warlock. E o Warlock era um conde que também vivia na Transilvânia, do qual o personagem, que aqui vai se chamar Thomas Hopper, precisava assinar um contrato muito importante no seu trabalho. Ele era um corretor imobiliário e ele precisava assinar um trabalho muito importante para poder ganhar uma comissão melhor e ter melhores condições de se casar com sua amada. E ele segue viagem para Transilvânia, a mando do seu chefe, para assinar esse contrato. E daí os fatos começam a se desenrolar na história. Meus amigos, quando o filme foi lançado, o Murnau foi processado pela família do Bram Stoker. O juiz determinou que todas as cópias do filme fossem caçadas e destruídas. E para nossa graça, algumas cópias foram escondidas e foram salvas da destruição, inclusive cópias que estavam sendo portadas pela viúva do Bram Stoker. E foi aí que o mundo teve condições de conhecer essa obra-prima do terror chamada Nosferatu, uma sinfonia do horror. Nosferatu foi um filme mudo e foi uma aula de luz e sombras, meus amigos. Naquele tempo, o cinema não tinha tantos recursos e argumentos como hoje, né? Então, é muito interessante ver como o Murnau ele utilizou de efeitos de cor, já que ele precisava da luz para filmar, né? E Nosferatu tem cenas que se passam à noite no escuro. Os efeitos de cor, de luz e sombra que ele utilizou aqui são magistrais e ficaram no cinema até hoje, influenciam e influenciaram diversas obras que a gente já conheceu. Inclusive, uma dessas obras é uma obra que a gente vai citar aqui no canal também essa semana, Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola. As sombras aqui são muito importantes. A maneira com que o Murnau trabalha com a sombra do seu personagem traz uma outra camada de expressão para o filme que já era muito expressivo, né? Que já era muito expressivo porque no cinema mudo tudo era sob expressão, né? Antes mesmo das cartelas de diálogo entrarem em ação para trazer alguns diálogos ali acerca do que está se passando,
o cinema mudo era tudo sobre expressão. Então, o filme por si só já era muito expressivo, mas a maneira com que o Murnau utiliza tons de amarelo para dar a tessitura do dia e tons de azuis para dar a tessitura da noite foram coisas que realmente deram aulas assim para a gente de como trabalhar com luz e sombra. Eu tenho um amigo fotógrafo eh, que costumava me dizer que fotografia era a alquimia entre a luz e a sombra. E aqui o Murnau, ele diz isso pra gente agindo em tela. E bora falar sobre figurino? Gente, eu não achei dados sobre o figurino de Drácula de 1922. Se vocês tiverem o nome do figurinista, por favor, me contem aqui nos comentários. Mas o figurino eu acho que ele tem uma importância central nessa trama, porque até o figurino do Conde Warlock diferencia ele dos outros personagens. Não só o figurino no qual ele se coloca como cocheiro da charrete que conduz o Thomas Hopper até o castelo, que dá a ele um ar meio misterioso, meio taciturno, mas como a roupa que o próprio Conde utiliza no seu cotidiano, as vestes que já alongam a silhueta do próprio ator, o Max Schreck, que ficou aí conhecido como o ator que originou a primeira lenda urbana do cinema, né? Que o ator era realmente um vampiro, das lendas que se surgiam quando o cinema ainda era mudo e ainda era uma invenção dos deuses naquele momento. O figurino ele é responsável por alongar aquela silhueta, os chapéus utilizados pelo Mark Schreck, completamente diferentes de tudo aquilo que a gente já viu. O figurino também das ambientações por onde o Thomas Hopper passa, das tavernas, eh, mostrando os cidadãos ali da Transilvânia, o figurino do paciente que está no hospício, né, que está a serviço do Nosferatu, e tanto o figurino da Mina também, que dá a ela esse tom angelical, esse tom virginal até, como a presa perfeita para o Conde Warlock, são muito importantes para retratar essa história. Como eu disse a vocês, quando o cinema era mudo, tudo era sob expressão, não só a atuação dos atores, pegou a redundância, não só a atuação, né, das pessoas que estavam ali em frente à câmera, mas o figurino também era muito importante, assim como o cenário, né, a cinematografia, eram muito importantes para contar a história daquilo que estava acontecendo em frente à tela. E é muito interessante ressaltar como o figurino ele faz do próprio Nosferatu uma pessoa taciturna, uma pessoa distante, uma pessoa não humana, né? Para Nosferatu, a minha nota é 5. A gente tá falando de um clássico do cinema, um filme que eu amei assistir e reassistir. É um filme maravilhoso, eu recomendo todo mundo que veja. Ah, o de 1922 é o antigo mesmo. É um clássico, se você não viu, veja. É um filme que redefiniu o cinema como ele era e que nos dá uma puta aula de como utilizar luz, sombra, cores em tela e principalmente o que que a gente pode fazer com a sombra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, me siga nas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Minha Joia e segue comigo nessa meta de ter 1000k esse ano, hein? De ter 1k de inscritos esse ano. Até mais, pessoas, e tchau!